Glória a Deus, salve cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Amém. Que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha abençoar o teu coração. Mais uma vez aqui refletindo na palavra do Senhor, orando, buscando do alto, né? Pois o socorro do homem é vão. Vão é o socorro do homem. Amém. Então buscamos no Senhor, estamos buscando na palavra, né? Estamos meditando faz dias no Salmo 107, versículo 11 e 12, que diz que desprezamos o conselho do Altíssimo e andamos contra a palavra de Deus. E isso nos leva a cadeias, né? Com esse texto nós chegamos em Neemias, capítulo 5, capítulo 4, que está construindo um muro, né? Porque estava caído os muros de Jerusalém, ou seja, Jerusalém hoje seria a igreja, né? O povo de Deus. Está sem muro, sem proteção, sem domínio, sem limites. Mas Deus nos traz, né, a sua palavra como base de construção. Construir uma vida espiritual, construir um lar, construir um casamento, construir nossas vidas, né, baseados na palavra do Senhor, né? Lá fala do muro. Então eu quero ler hoje para os irmãos 2 Timóteo capítulo 4, um texto muito interessante que fala que é para os últimos tempos, né? 2 Timóteo capítulo 4, no verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças. No 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltado a fábulas. Tu, porém, se é sóbrio em tudo, sofre aflição e faz a obra de um evangelista. Cumpre bem o teu ministério. Amém? Cumpre bem o teu ministério. É o que eu e você precisamos como pregadores, como evangelistas, que falamos a palavra de Deus, né? O que ele falou no 3? Porque virão tempos que não suportarão a sã doutrina. Doutrina, para quem não sabe, é ensinamento. Suportar, né? Vamos entender que é o quê? O alicerce, né? O suporte, o alicerce da casa, né? Do muro. Não suportarão a verdade, a sã, algo sadio, né? Então, ele ensina essa palavra, porque virá tempo em que não suportarão. Hoje é um dos tempos, né? Mas Deus quer que nós suportamos a verdade, porque a verdade que salva, a verdade que liberta, a verdade que nos leva ao céu, a verdade é a palavra que faz virar a chave, muitas vezes, de algo que nós precisamos na nossa vida. Então, Neemias estava construindo um muro, o alicerce, não suportarão. Está construindo um muro, né? E diz que nós vamos se cercar de mestres, ou de pastores, ou de líderes, que têm coceira nos ouvidos, né? Cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. É isso que vai ter nos últimos tempos. Por isso que eu falei um tempo atrás, uns vídeos atrás, do pastor que não ora, que não busca na palavra de Deus. Ele vai falar o que ele acha o que é bom para ele. E isso é para nós, cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, quando você não tem estrutura, vem qualquer coisa e você aceita. Então ele diz que não suportarão essa doutrina, mas vão se cercar de mestres. Ou seja, falando o que você quer ouvir. Veja que Jesus nos ensina em Lucas 14, no versículo 25 e 26, e 27 e 28. Lucas 14, 25 em diante. Ó. Certa vez ia ele uma grande multidão, voltando-se disse, se alguém quer vir a mim, não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos ou irmãos, irmãs, até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que tomar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Se alguém de vós edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se consegue, se tem com que terminar? No 29, para que não comece, que não comece, que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, o homem começou e não consegue terminar. O que ele falou no 29? Alicerce, base. Não suportarão a verdade, estrutura, muro, construção, andar contra a palavra. Então, quando ele coloca uma construção como um exemplo, ele diz o que nós precisamos, né? Não botar o pai e a mãe acima de nós, o pai acima de Deus, o pai, a mãe, os filhos, a esposa, até a nossa própria vida. Não pode estar acima do propósito de Deus. Você está entendendo? Por isso que muitas pessoas caem, não tem estrutura. E aqui Jesus colocou essas condições como alicerce. Você está entendendo? Para que não comece, que aconteça que depois de haver posto o alicerce, não consiga acabar a obra. Você está entendendo? Por isso que nós devemos saber o que é base, o que é a verdade. Em primeiro lugar é o reino de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Se alguém quiser vir a mim, edificar uma torre, não se assenta primeiro
para calcular se vai ter como acabar? Você tá entendendo? Por isso que muitas pessoas estão caindo na fé. O muro está caído. Porque valorizam muitas vezes algo contrário à palavra de Deus. Não estou dizendo que não vai amar tua esposa, não vai amar teu marido, teus filhos. Não. Não vou abandonar eles? Não. Eu estou dizendo que Deus tem que estar em primeiro. O reino, o plano, o propósito, a palavra de Deus em primeiro lugar. Ele falou ali aborrece, né? Ou seja, que não concorde com as coisas que a nossa família concorda que está errado. Primeiro lugar é o reino. Primeiro lugar é a palavra. Isso é o alicerce, disse Jesus, da casa. Por isso Paulo falou lá. 2 Timóteo, não suportarão, não tem alicerce. Ou seja, alicerce é essa aqui. A verdade é essa. Cristo em primeiro lugar. Por isso nós vamos contra a palavra de Deus e entramos em cadeias espirituais. Salmo 107, versículo 11 e 12 em diante. Porque nós não demos ênfase realmente para o que a palavra de Deus muitas vezes nos diz. Não abandone pai, mãe, filho, marido, esposa. Não, orem, mas diga assim, não, meu amigo, minha irmã, meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, pai e mãe. Primeiro lugar da minha vida é Cristo. Depois vamos ver o que a gente vai fazer. Primeiro lugar é o Senhor. Esse é o alicerce, disse Jesus, de uma torre, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Paz.